Bom dia, meus queridos alunos. Estou com saudade de vocês, tá? Bom, na verdade não é bom dia não, tá? Eu estou gravando esse vídeo quase 1 da manhã, né? Porque tudo sem horário, tudo complicado essa quarentena, né? Mas vamos dar continuidade, né? Estamos falando sobre vidro, né? E hoje eu queria falar sobre algumas características do vidro, ok? Uma característica muito importante do vidro, mas muito importante, é que ele é o que? Um material inerte. Um material inerte. O que isso quer dizer? Que ele não reage com outros materiais, com outras superfícies, outros líquidos. Enfim, ele tem uma característica que não reage. E isso é uma vantagem para o vidro. Tanto que ele é usado, por exemplo, em vidro, para embalagem o quê? É usado por quê? O que você pode armazenar no vidro? Ácido. Então aí vocês pensam bem, o ácido, né, que é extremamente corrosivo, ele consegue, né, o vidro consegue neutralizar essa ação, né, essa ação do ácido, só característica do ácido corrosiva. Aí você vê realmente a praticidade do vidro, ok? Outra coisa interessante que vocês já devem ter falado, alguém da família, algum amigo, né, enfim, sobre esse tema, esse assunto, refrigerante. Ele é mais saboroso em garrafas de vidro do que plástico? Isso é muito comentado. Classe, eu particularmente, né, sempre achei, mas vamos falar de forma científica. Obviamente, não, de repente a pessoa pode não sentir, não ter, né, esse paladar de falar assim, olha, ela é ou não melhor. Mas sim, classe, sim. Vou até colocar um ponto de exclamação. Sim, o refrigerante ele é mais saboroso em garrafa de vidro. Por quê? Porque o vidro, além do que? Além de ser inerte, né, que nós comentamos, lembra? Além de ser inerte, o que é fundamental para essa característica do refrigerante, né, ser mais saboroso em garrafa de vidro do que em plástico? É o quê? Que os recipientes de vidro não permite a passagem de nenhum componente, né, nenhum componente gasoso, né? Ou seja, se nenhum aqui ficou meio, né, meio zoadinho, mas vamos colocar aqui de novo, nenhum, tá? Então, ó, ele não permite a passagem de nenhum componente gasoso. Ou seja, se ele não permite, que a aparência que tem, que aquele refrigerante sempre está ao máximo, né? Aquela efervescência, aquela, né, a questão do gás, do CO2. Então, ele fica realmente mais saboroso. Então, não é mentira. Pois o gás, ao contrário, o gás ultrapassa a camada gasosa. Desculpa, o gás ultrapassa a camada plástica. Então, vou colocar aqui, gás ultrapassa camada plástica, ok? Então, ele ultrapassa essa camada plástica. Então, é mais uma característica, ok, do vidro. Desculpa. Vamos falar também das características físicas. O que nós podemos considerar sobre o vidro? Então, uma característica física. Até pode parecer óbvio, mas vamos destacar. É rígido, sim. Né? Você tem como característica o vidro, ele tem um aspecto rígido, né? Sempre teve, tem, é uma característica. Ele não tem um ponto de fusão definido. Ponto
de fusão definido, né? Ou seja, não dá para você definir o ponto dele, qual a temperatura que ele vai, né? Enfim, ele está no estado sólido, vai passar para o estado líquido, né? Não tem essa característica, vidro, né? Então ele não tem ponto de fusão definido, ou seja, o ponto que ele passa do estado sólido para o estado líquido, né? Você derrete ele, vamos falar em outras, né? Em outras palavras, também é outra característica. E tem uma viscosidade elevada, né? Viscosidade elevada. Então, isso, nós só lembrando, lembra que eu mostrei para vocês, né? Algumas fotos, lembra? Na aula, né? Que eu mostrei com umas fotos de quando o vidro estava, né, ainda, né, no estado líquido, né? Vamos colocar, ele estava né, praticando o seu ponto de fusão. Você pode ver que ele tinha um aspecto, né? Parecia né, ele é amarelado, parecia um doce, né? Um doce de leite, uma coisa assim, né? Um âmbar. Ele tinha um aspecto bem grosso. E esse aspecto dele, né? Esse aspecto bem grosso desse líquido do vidro, a alta temperatura, esse líquido está associado ao quê? Associado à viscosidade, ok? Falamos das características físicas, vamos falar das características químicas, ok? Então, características químicas dele. Mistura, é uma mistura de óxidos inorgânicos não voláteis. Então, nós pegamos, né, tem lá a areia, enfim, você tem não só areia, você tem outros componentes químicos, mas uma característica química que nós vamos destacar aqui, as principais. Primeiro, ele é uma mistura de óxidos inorgânicos, não voláteis, ou seja, não voláteis o quê? Que ele não se desprende, ele não vai para a atmosfera facilmente, né? Como outras substâncias, por exemplo, solventes, que são voláteis, que ele sozinho vai se desprendendo para a atmosfera, né? Por exemplo, o iodo, que ele é tão volátil, né? Que ele pratica o quê? Ele faz o quê? Ocorre a sublimação, né? Ele passa do estado sólido para o gasoso, né? Não é uma característica. Outra também que não é uma característica também, uma característica dele, ele é formado, né? Ele é formado pela reação de decomposição e fusão. Então, obviamente, eu estou falando isso, está dentro que nós vimos as fotos, dentro que nós falamos do processo, dentro que nós falamos do processo, porque ele é uma reação de decomposição, uma característica da reação de decomposição, que está associada muitas vezes o quê? A elevada temperatura. Então, com essa elevada temperatura, ele vai ter essa reação de decomposição e também de fusão, porque ele, né, a princípio, quando tem a formação dele, a formação do vidro, ele está no estado líquido, né? Depois é que você vai resfriando, ele vai ficar no seu estado definitivo, ok? E outra função também, característica importante, ele é uma estrutura atômica desorganizada, tá? Ou seja, né, ele tem uma estrutura que futuramente, né, enfim, vocês vão ver, talvez, vamos ver aí como é que está a grade curricular, né, se vocês terão geologia ou não, mas é comentado isso, né? Ele tem estrutura interna ordenada, que é o mineral, não ordenada, que são, né, os amorfos, enfim, é uma característica, é uma estrutura atômica desorganizada, ok? É uma outra característica química dela, né, dentro, que eu estou falando de estrutura atômica, você pode até colocar como uma característica física também, mas como decorrente dessa reação, você pode colocar que ele tem uma estrutura química, né, devido à reação desorganizada. Então, ela é uma característica física,
no sentido da estrutura, mas isso ocorreu por quê? Porque da forma que ela ocorreu, da decomposição e fusão. Tá bom, classe? Próxima aula eu vou fazer um outro vídeo, tá? Para terça que vem. E lembrando que eu estou passando para vocês, tá? Uma atividade relacionada nós comentamos na aula anterior, né? Que é sobre a água no processo, tá? Eu também vou mandar em PDF o arquivo. Vocês respondem manuscrito, tá? Eu quero manuscrito, bonitinho à mão. Vocês respondem as questões e aí vocês digitalizam, tiram essa foto, enfim, tiram a foto do trabalho, eu quero manuscrito e mandam para o professor, tá? Obrigado, bom dia e até a próxima aula. E respeitem a quarentena. Tchau.